Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema por demais desgastado, digamos assim, mas que é sempre necessário a gente voltar a falar nele, porque o ser humano continua tocando, batendo na mesma tecla. Ou então, como dizia uma velha amiga, que já não está mais nesse plano físico, ruminando velhas coisas, ruminando. Assim é, e uma série de ciências, estudos da nossa vida, assim nós ficamos ruminando sobre velhas coisas. Por quê? Porque nós não temos capacidade ou de alcançar, ou de ver as novas coisas, ou então de descobrir as novas coisas. Então ficamos assim. E um dos fatos que vem nos acompanhando anos e mais anos é tal história do fim do mundo. Eu, nos meus 66 anos, como já disse aqui em outros programas, já sobrevivi a muitos fins de mundo. Você também, desde quando você está vivo, aí você sobreviveu a diversos fins de mundo, diversas datas limite, nós já vamos falar disso aqui também daqui a pouquinho. Então, gente, por que o ser humano tem essa preocupação de que o mundo vai acabar? O mundo, a vida é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Se você não tem uma vida boa, é outra questão. É questão de N razões. Não vou enumerá-las aqui, porque cada um tem as suas razões, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas causas, tudo isso aqui. Mas, em síntese, você poder enxergar, você poder ouvir, você poder sentir, você poder, viver, respirar, ter prazer, conversar, amar. Isso é vida, isso é maravilhoso, não pode ser coisa ruim isso. O que a gente vê dentro da nossa sociedade, o mundo que a gente enxerga, claro, tem as suas dificuldades. A gente não gosta disso, né? Porque internamente todos nós somos pacíficos, internamente somos sim. N fatores nos levam a deixar de sê-lo, mas como característica nós somos seres pacíficos, somos seres bons, digamos assim, apesar de conceito de bom e mal ser muito relativo. Mas quem é que não gosta de estar assim como eu estou aqui no meu estúdio, à vontade, seguro, me sinto seguro, estou tranquilo, estou respirando, tenho luz, posso estar falando aqui com vocês, acordei bem, pude caminhar, sabe, eu vou ter o que comer. Então são coisas da vida, são coisas do mundo. Nós não estamos aqui por acaso, nós não sabemos por que nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui por acaso. Isso é fruto de uma grande coisa engenhosa, que eu não sei o que é e nem quem fez, nem vou conjecturar, porque isso é individual, né? Mas o mundo é maravilhoso. Se você pega um avião, se você já voou, você já deve saber o que eu estou falando. Ou se você assiste televisão, você vê as imagens de satélites, ou a Terra, essa coisa bonita que você vê lá de cima, aquela coisa redonda, e você imagina que aqui tem gente, você fala, puxa vida, como é que é? De lá de cima não dá para ver nada e aqui de baixo a gente está vendo isso aqui, lá em cima parece que está tudo em paz, aqui embaixo está uma hora alvoroço. Mas é muito lindo para simplesmente acabar, né? E quem será que torce para que o mundo acabe? Quem torce para o mundo acabar é aquele que o mundo seu acabou. Ou seja, não existe, não consegue enxergar o sol que está dentro de você, não consegue dar graças pela sua saúde, por você estar respirando. Se você está sofrendo ou não é outra questão, meu querido. Meu querido, minha querida, procura alcançar o que eu estou falando. Pode ter gente já me xingando, me provocando, você não sabe o que eu estou passando, isso aqui, pô. Mas se você está vivo, você ainda tem chance de reagir.
Eu enfrento todos os dias aqui, e quem está me assistindo agora, algumas pessoas com as quais nós trabalhamos juntos, sabem que a gente enfrenta muitas coisas, a gente sabe dos problemas das pessoas. A gente atende pessoas, a gente ajuda pessoas, né? Não estamos aqui para nos gabar não, mas é o que a gente diz, a gente sabe que o problema existe, mas a gente sabe que também tem solução. A gente sabe que a gente tem, você tem que ter a humildade de pedir ajuda. Onde? Qualquer lugar, até você conseguir. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver força, enquanto você está respirando, você tem chance. Você tem chance de reagir. Você tem chance de fazer o seu mundo valer a pena. Não queira que o mundo acabe porque o seu acabou. O seu não acabou, a primeira coisa. E se o seu acabou, por que você quer que o meu acabe? Se você está infeliz, por que eu tenho que ser infeliz também? Por que o mundo tem que acabar? Por que você fica distribuindo aí, quando você recebe aí pelos seus grupos virtuais, notícias ruins assim, o cara marcou tal dia para acabar o mundo, por que você fica divulgando isso? Por quê? E puxa, que delícia que o mundo vai acabar, vão acabar todos os meus problemas, toda a minha incompetência vai por água abaixo, que legal, eu não vou precisar mais resolver, eu vou para algum lugar aí, ou não vou para lugar nenhum, está resolvido o problema. Que baita egoísmo, né? E os demais que estão felizes? E os demais que vivem bem? Que não tem nada, não tem um tostão, muitas vezes não tem sequer o que morar. Veja aí, assiste televisão, né? A parte boa da televisão, você vê lá no Nordeste aquele povo miserável, eu digo em termos de bens materiais. Não tem nada, não tem água, mora em palafita, o bicho barbeiro todo ferrado, tudo isso aqui tal, dando graças, dizendo que está feliz, tudo isso aqui, bom. E a gente reclama, né? Então, o ser humano é muito engraçado. Então, vamos pensar. Primeira coisa, respeite o meu mundo. Respeite o mundo daquelas pessoas que querem que o mundo continue. A gente está vendo... Grego, que mundo é esse que você está vendo aí? Eu vejo um mundo. Eu vejo o planeta. O planeta é lindo. O planeta ainda eu posso respirar. Se eu estou aqui falando com vocês, é porque eu estou respirando. Tem ar puro aqui. Ah, a camada de ozônio está assim, assado. Tá, mas estou respirando ainda, caramba. Eu tenho que trabalhar para continuar respirando. Tenho que fazer minha parte, reciclar lixo, não fazer queimada, fazer um monte de coisa. Não jogar coisa no esgoto, não jogar no mar, essas coisas assim. Então, o planeta é lindo, a natureza é linda. Olhe para o seu jardim, olhe para uma flor, olhe para uma árvore. Isso é mágico, isso é lindo, isso é fantástico. As nuvens, o céu, a água, o mar. Você quer que isso acabe, rapaz? Você fica fomentando o fim de mundo. Para quê? Para quê? Isso é maravilhoso. Participe dessa maravilha também. Eu não estou aqui para filosofar, né? Porque eu não sou filósofo nem nada. Eu apenas trabalho para isso. Eu quero ser útil. Eu quero que meus filhos, meus netos, todo mundo, toda a minha família, que é grande a minha família, 7 bilhões de pessoas, né? Seja feliz, que usufrua, que tenha de tudo, que tenha fartura, que não precise roubar, não precisa matar, não precisa levar, não precisa dividir espaço, não precisa botar grade na sua casa, não precisa botar cerca nem nada. É utópico, pode ser, mas é perfeitamente factível. Outros lugares têm, por que aqui não vai ter? Tem alguns lugares que tem isso, tem algumas cidades, alguns países que você vive assim. As casas não têm cerca, as pessoas se relacionam, não trancam as portas. Por quê? Primeiro é questão cultural, né? Questão cultural. Segundo, porque tem a parte social, tudo, mas é tudo o ser humano. Tudo depende do ser humano. O ser humano é que tem que trabalhar para fazer o bem para o seu semelhante. Primeiro para fazer bem para si e depois para o seu semelhante. Então é isso. Bom, depois desse preâmbulo aqui que eu fiz, agradou alguns, não agradou outros. Paciência. Eu quero passar para vocês aqui, ao longo algumas poucas datas que as pessoas marcaram, ao longo das dezenas, talvez centenas de profecias, entre aspas, né, sobre fim de mundo. Então vamos começar. Eu trouxe aqui, eu tenho que trazer alguma coisa escrita, porque eu tenho que ler. O início do fim.
Em 634 a.C., uma lenda romana dizia que o mundo ia acabar no ano 120 da fundação de Roma. Isso em 634 a.C. O anúncio teria sido feito por 12 águias. 12 águias avisaram, sei lá como é que as águias avisaram, né? Ou então, quem viu as 12 águias interpretou isso? Em resumo, 634 a.C. apareceu o ano 120 da fundação de Roma, e pelo que eu saiba, você saiba, e que nós estamos aqui conversando, não teve nenhum fim de mundo. Óbvio, né? Muito bem. No ano de 375, mais um, 375, São Martinho de Tours propagou que o mundo teria fim antes do ano 400. Esse era um santo, né? São Martinho de Tours. Isso ele profetizou em 375, no ano 375. Ele dizia que o anticristo já havia nascido e que em pouco tempo iria tomar o poder. O mundo não acabou, o anticristo não tomou poder nem nada, né? Tomou poder, o mundo está desse jeito porque o anticristo tomou poder. Isso é conversa fiada. Conversa fiada é conversa para boi dormir, conversa para subjugar, conversa patati patatá. Isso é que é historinha infantil mal contada. Não tem nada, absolutamente nada disso. Desculpe. Ainda o ar está ligado aqui, tá calor pra caramba. Tudo que acontece para o ser humano é fruto dele mesmo. É fruto dele mesmo, não tem interferência de fora nenhuma. Se tem interferência, vamos dizer assim, astral, espiritual, é em decorrência do comportamento ou da vibração do ser humano, Não acontece nada se você está bem, se você está equilibrado, se você está harmonizado, não acontece absolutamente nada. Você vai estar sempre protegido, não é por divindade nenhuma, por você mesmo, você cria a sua proteção. Mais um. O bispo João de Toledo, você já ouviu falar do bispo João de Toledo? Mas está aí, existiu. Previu o fim do mundo em 1186. Ele botou medo nas pessoas naquele século, quando ele disse que ia ter um alinhamento dos planetas. Ele pregou que o alinhamento dos planetas seria o prenúncio do fim. Os planetas alinharam, continuam se alinhando e o mundo não acabou. O que tem que ver o alinhamento de planeta com o fim do mundo? O alinhamento de planeta é uma coisa galáctica, harmônica, equilibrada. É incrível a harmonia que existe no universo. Estuda um pouquinho, veja a internet que está aí para todo mundo alcançar, todo mundo pode usar a internet. Tudo é harmônico. E por falar nisso, se a gente vivesse dentro dessa harmonia, nós estaríamos muito melhores. O que eu quero dizer nesse aspecto? Nós estamos falando de datas. Nós vivemos fora das horas reais. Nós vivemos fora do calendário real. Nós adotamos porque alguém adotou por nós, né? Porque não, né? E a gente só obedeceu, né? Esses bispos, esses que fizeram no passado e determinaram o calendário juliano, gregoriano e mais anos não sei o que daqui e da lá. Então hoje nós somos regidos por um calendário que foge do calendário normal, no calendário que você pode olhar, prever, comprovar e tudo isso aqui. Por exemplo, o calendário lunar. A lua muda a cada 7 dias, fecha o ciclo a cada 28 dias, e também a cada 28 dias é o ciclo menstrual da mulher, ou seja, é uma coisa científica, física, está lá, né? O Sol tem aquele giro que faz aquela rotação ao redor da Terra, então a Terra roda ao redor do Sol, não importa, mas tudo é religioso, tudo é galáctico. E a partir do momento que eu invento um calendário que ele não condiz com o calendário universal, vamos dizer assim, o ciclo da Lua, o ciclo do Sol, tudo isso aqui, eu estou fora. Eu estou fora dessa regência harmônica que tem aqui. Você vê que os planetas todos andam em harmonia, andam em sintonia, todas essas coisas. Só nós, os habitantes aqui de um certo planeta, o planeta Terra, desse aqui que nós estamos falando agora, vivemos fora dessa sintonia, dessa harmonia. Por quê? Porque alguém determinou que não é assim assado. E sendo assim assado, eu estou fora. Nós estamos fora. E se nós estamos fora, meu querido, nós não podemos andar em sintonia com o universo. Por que a gente não consegue ter
essa conexão que a gente fala, né? A conexão com o todo. Por que as coisas estão assim? Por que as coisas estão assadas? Por que eu tento me concentrar? Por que eu tento meditar? Porque você está fora, meu. Você está fora. Você está fora do esquema. Você está fora do que é certo, do que é universal, do que é matemático. Você está fora. Por isso, você tenta alcançar uma coisa que você acha que é nessa hora, mas já passou faz tempo. Por quê? Porque você está com o calendário errado. Você está com o calendário errado. Veja quanta gente ainda inteligente, né? Quantas culturas antigas, ditas antigas, ainda continuam praticando as coisas antigas, entre aspas, fazendo as suas plantações, as suas colheitas de acordo com a lua, de acordo com o sol, de acordo com as estações do jeito que elas são de verdade mesmo. Então é isso. Então o que você acha? Nós vamos poder voltar um dia para isso? Eu acho difícil, hein? Acho difícil, não sei quem sou eu. Sou um dos 7 bilhões que estão aqui hoje, mas também já passaram não sei quantos aí, né? Então, precisamos pensar nisso. Temos que nos harmonizar. Se você não consegue se harmonizar porque a sociedade está te impondo isso aqui, faz isso você sozinho. Se o calendário da sociedade é esse, cria o seu. Cria a sua independência. Ou então torça para o fim do mundo. Vamos lá, vamos seguir. A matemática da tragédia. O matemático alemão que descobriu o logaritmo, já ouviram falar do logaritmo? Michael Stiefel, calculou o dia do começo do julgamento final e chegou à conclusão de que o fim do mundo seria em 19 de outubro de 1533. 1533, nós estamos em 2018. Às 8 horas da manhã. O mundo não acabou, claro. Então veja só como existe essa influência, essa interferência, por que essas pessoas têm essa negatividade nelas, por que elas têm esse medo, por quê? Isso aí devia ser Freud, Jung, outros estudiosos da psique, da psicanálise e tudo, para poder dizer por que o ser humano ele é tragedista, por que ele torce para a destruição e não para a criação, né? Então veja só, descobridor logaritmo, um cientista, dizendo que ia acabar e dando o dia e hora certa. Tá? Em 1910, agora muito mais recente, foi o cometa Halley. Ele foi apontado como sendo o protagonista do fim do mundo. Em 1881, um astrônomo descobriu que a cauda dos cometas tem um gás mortal, chamado de cianogênio. Depois disso, alguém notou que a Terra passaria próxima à cauda do cometa Halley em 1910. Isso foi que bastou para que as pessoas entrassem em crise. Muitas pessoas ouviram essa notícia e entraram em crise, se desesperaram, dizendo que todos morreriam envenenados pelo gás tóxico. Olha que estupidez! O que aconteceu no fim das contas foi uma explicação de cientistas dizendo que não havia motivos para temer a passagem do cometa. O mundo não acabou, mas em compensação teve uma tragédia que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Nostradamus, já ouviram falar de Michel de Notre Dame? Michel de Nostradamus, já? Um famoso francês aí das centúrias de Nostradamus, patati, patatá, tatatá. E o profeta afirmou que o Nostradamus falou que o mundo acabaria em setembro de 1999. Acabou o mundo? Não. Você viu alguma profecia de Nostradamus, uma centúria de Nostradamus que tenha dado certo? Ou de qualquer outro? Você já viu? Não. Por que será? Será que é porque é alguma coisa referente ao que eu acabei de dizer há pouco, hein? Do calendário? Eles trabalham num calendário de outra esfera? Ou da esfera real? E nós aqui ficamos esperando, colocando as datas desses matemáticos, desses videntes, desses sábios, sei lá o quê, em cima do irreal? Podemos pensar nisso, quem sabe? Não sei. Ninguém é dono da verdade. Ou pode ser que seja, mas eu não sou. Em março de 1997, não faz muito tempo aí, 97, o líder religioso Marshall Applewhite, do grupo Heaven's Gate, que significa as portas do céu, afirmou que uma nave espacial estava atrás de um cometa que se aproximava da Terra.
Ele propôs um suicídio em massa das pessoas ali, dizendo que para pegar carona na cauda do cometa, né? E ele se matou junto com outros 36 seguidores. O mundo não acabou, mas a tragédia aconteceu. Isso aí ficou notório, ficou famoso, essa loucura, aquelas pessoas que se suicidaram com, não me lembro de que forma, mas porque um líder no qual elas confiavam disse que atrás da cauda do cometa era o caminho para o céu, né? A ponte para o céu, Heaven's Gate, as portas do céu. Então é isso. E quantas loucuras similares aconteceram, e quanta gente ainda acredita hoje e fomenta hoje o fim do mundo, a chegada de naves extraterrestres, volta desse, volta daquele para levar escolhidos, levar pessoas especiais. Vocês acham que algum medroso é especial? Vocês acham que algum fomentador, incrementador de tragédia, algum medroso é digno de salvação, de ser resgatado, levado para um lugar assim? Desde criança, eu vejo o que chama a atenção do ser humano são os heróis. Os heróis são os nossos exemplos, né? Aquelas pessoas que não abrem mão de nada, que lutam pelo bem, que estão lá fazendo, isso aqui, heróis, não covardes. Covarde nunca foi herói. Egoísta nunca foi herói. É a civilização estranha essa terrestre aqui, né? E fica almejando contato com outras civilizações, achando que somos, como é que se diz, elevados, assim, uma empáfia. Nossa, a tecnologia é coisa nenhuma. Nossa, não adianta ter tecnologia se você não tem moral, se você não tem ascensão espiritual, se você não tem uma consciência cósmica, digamos assim. Mas o que é consciência cósmica? Sei lá. É uma síntese com o todo, né, de você verdadeiramente se sentir em união com o todo. Sem esse tipo de pensamentos, né, tragedistas ou separatistas ou egoístas, né? Hoje é dia de filosofia. Eu sei que muita gente não gosta, né? Porque quando a gente toca nessas coisas, vai tocando em feridinhas nossas aqui que a gente não gosta de ouvir. Nem eu gosto de ouvir muita coisa. Por que vocês gostariam de estar ouvindo o que eu estou falando, né? Muito bem. E tivemos outro problema no ano 2000, que não faz muito tempo, 18 anos atrás, né, que foi o bug do milênio, quando descobriram que muitos computadores não conseguiriam calcular a diferença entre o ano 2000 e o ano de 1900. E aí causaria o bug do milênio e teria o fim do mundo em função disso, porque um monte de coisa daria errado, porque não tinha sido calculado essa questão do zero, mas tudo foi resolvido e não aconteceu nada, e o mundo não acabou também, nem o bug do milênio, nem coisa nenhuma. O ser humano sempre que quer, ele encontra uma solução. Vocês não estão vendo agora a NASA correndo atrás de cometa que está vindo, asteroide vindo aqui colidir, estão planejando desviar, estão tentando, quando eles querem, quando as pessoas querem, o ser humano quer, ele tem capacidade disso, ele é fantástico. Quem nos criou, ou o que nos criou, não fez uma coisa, ele foi inteligente, né? Porque fez vocês vão ter que descobrir o que vocês são. Vocês vão ter que descobrir que vocês vão estar procurando diamantes, essas coisas que atraem vocês, ouro, diamante, pérola, tudo isso aqui, e vocês vão cavar fora, vocês vão cavar o planeta, vão deixar ele no buraco, e depois vocês vão descobrir que isso aí estava em vocês não precisavam procurar em lugar nenhum. Então quem nos criou, ou o que nos criou, é inteligente demais, nos deu todos os recursos para que possamos ter todas as soluções. E até agora, o exemplo está aí, é o que vocês assistem, vocês veem na televisão, no dia a dia, nas ruas, né? Todo mundo trancado em casa, todo mundo com medo, todo mundo preocupado, né? Fazer o quê? No dia 21 de dezembro de 2012, dia que meu filho primogênito, Eduardo, aqui fez aniversário, mais um fim de mundo. Calendário Maia, está terminando o mundo,
Os maias disseram que acabou aí, acabou o calendário, não tem mais nada, depois disso aqui vai acabar. E quanta gente acreditou que o mundo acabaria em 21 de 12 de 2012. 12 de 12. 21 de 12, aquela matemática toda. Eu fui convidado pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso, através do stand, através do convite da Eubiose para participar da Feira Mística em São Paulo, antes disso. E numa das salas eu dei uma palestra a respeito disso. Encheu, né? Porque o assunto é cativante. Mas quando eu disse lá, e está gravado, eu tenho vídeo, eu postei no YouTube, vocês podem acessar. Quando eu disse que não ia acontecer nada em 21 de 12 de 2012, olha, um bom número de pessoas saiu da sala. Saiu da sala, porque eu as frustrei. Elas queriam saber, elas queriam que eu dissesse que ia ter tragédia, que eu não ia crédito nem coisa nenhuma, nem escola atrasada, nem prestação de carro, absolutamente nada. Não aconteceu nada. Então, quando você frustra uma desgraça para essas pessoas que são tragedistas, que vivem com aquela nuvem preta sobre a sua cabeça, sobre a sua aura, sobre um astral denso, essas pessoas se revoltam contra você. E você sabe o que eu estou falando, né? Isso aí acontece em qualquer situação, né? Então, como não aconteceu nada, todo mundo ficou bravo mais uma vez. Eu lembro, eu tenho gravado alguns vídeos, como vocês têm visto, né? E falando muito de Alto Paraíso, das experiências que eu tive lá. Eu só estou contando algumas, porque tem outras, eu não vou contar não. São minhas e dos meus grupos que foram lá, mas... eu estive lá a última vez no Réveillon de 2000. Réveillon de 2000, quando ia acabar o mundo de novo. Não está aqui nessa minha pauta. Teve uma pizzaria ali que fez uma torre gigantesca ali de uma fogueira, porque ia acabar a luz e ia acabar tudo, né? Então, em 31 de dezembro de 2000, na virada do milênio, o mundo acabaria. E eu fui lá em Alto Paraíso, falei, vai acabar o mundo lá, né? Claro que eu estou gozando de vocês, né? Estou brincando. E vamos lá, não aconteceu absolutamente nada, né? E foi uma frustração. E as pessoas tiram numa boa. Não acabou? Que bom que não acabou, mas aquele que bom que não acabou, todo frustrado, né? Eu queria que acabasse, não acabou, que pena, né? Falam, ai, que bom que não acabou. Então, foi a última vez que eu estive em Alto Paraíso. 31 de dezembro de 2000. Local maravilhoso, uma egrégora maravilhosa, um lugar fantástico. Como disse, ele deve saber o que está falando, Jorge Antônio Ouro, né? Ele disse que aquele lugar é fabuloso, apesar dele não conhecer, ainda ele não foi lá. Ele disse que a Terra começou a se solidificar naquela região. Quando era planeta gasoso, e depois começou a se solidificar naquela região. Então, talvez em função disso seja, não sei, ele deve saber o que está falando. Bom, mais recentemente agora, no dia 13 de janeiro de 2013, segundo o geofísico Joseph Jankowski, a rotação do planeta estava desacelerando. Rapidamente, de acordo com os cálculos do cientista, o mundo iria parar nessa data, desencadeando uma série de catástrofes. Quer dizer, alguém puxou ou tirou o pé do acelerador do planeta, né? Segundo esse cientista, como eu vou repetir o nome dele, geofísico Joseph Jankowski, né? Disse que a rotação do planeta estava diminuindo e que, em função disso, uma série de catástrofes aconteceriam na Terra. Aconteceu alguma? Não. Nada, desacelerou coisa nenhuma e não aconteceu nada. Outro que nós escapamos foi, de acordo com o suposto astrônomo russo Diomin Danir Zakharovich, o asteroide WF9 colidiria com a Terra em 16 de fevereiro do ano passado, 2017, causando tragédias irreversíveis para a humanidade. Você lembra se aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. E tem também, para eu fechar aqui antes de eu entrar na data limite, essa velha história que eu conheço, não sei quanto tempo, sobre os 3 dias de trevas.
Nossa, entra na internet, 3 dias de trevas. Você vai ver quanta profecia, geralmente é religiosa, né? Virgem daqui, virgem dali falou e não sei o que, 3 dias de trevas, 3 dias de escuridão, patati, patati, patatá, patatá, e até hoje já marcaram datas, teve freira aí andando dando datas aqui tudo. Conheço muita gente que acreditou nessas datas, fez loucuras, dispensar empregados, fechar com madeira a mansão, fechar com madeira inteira, comprar o supermercado inteiro porque ia faltar alimento, tudo isso aqui, e não aconteceu nada. Gente, isso é triste, você vê uma coisa dessas, ver que as pessoas acreditarem numa coisa dessas, isso é triste, eu acho triste. Você ter medo, você não ter... Você fala que você tem fé, você confia nisso, confia naquilo, e você acredita em história de baboseira, em história de santinho, de santo. O santo falou isso, falou aquilo, o santo falou... Desculpe, não falou nada. Santo não fala coisa nenhuma. Santo não fala. Você já viu algum santo falar? Você já viu algum santo falar? Fala pra mim. Ora, as bolas, que santo fala, rapaz? Santo fala através de alguém. Aí eu chego aqui, que nem eu... Pode cair de pau, não tô nem aí. Fátima, lá, nossa, as 3 pastorinhas, e tudo isso aqui, centenas de milhares de pessoas olhando ali, da Fátima, tudo ali, Fátima, 3 pastorzinhos ali, e só um via ali passar para os outros, porque eu tô vendo todo mundo olhando lá e ninguém via nada. Milhares de pessoas, será que não tem mais um vidente? Não tem mais um vidente no meio daquelas milhares de pessoas? E falava ali, patati, patatá, e uma criancinha, e todo mundo acreditando. As profecias de Fátima, nada. Medjugorje, Nossa Senhora de Medjugorje, tudo isso aqui também. Eu acho que se você... Eu acreditaria, ficaria esperto, né? Se todo mundo pudesse ver, se o santo viesse aqui e falasse alguma coisa para nós aqui, todo mundo pudesse ver. Não que eu fosse um instrumento disso aí. Que é isso aí? Por que o grego, o Zé, a fulana é o médium, o instrumento, a escolhida, o escolhido? Que palhaçada é essa, rapaz? Que palhaçada é essa? Que é isso, rapaz? Só para alimentar o ego e disso aqui, por que o santo escolhe esse ou aquele? Tanta gente boa aí, tanta gente maravilhosa, o santo vai escolher fulano e beltrano, e só ele sabe, só ele é porta-voz, só ele enxerga, só ele fala. Ah, pô, faz favor, pô. Então isso aí é uma balela do caramba para subjugar, e ó, grana, arrecadar dinheiro. Infelizmente, desculpe, não quero ofender ninguém, não. Então, esse negócio de 3 dias de trevas, isso aqui pode acontecer, gente, pode acontecer. O planeta Terra passou um tempo aí, no passado não muito distante, eu não sei precisar, nem sei se eu trouxe aqui, será que eu trouxe ou não? Eu acho que não, mas tudo bem. Quase teve o fim do mundo aí, a civilização da Terra quase foi extinta, houve uma erupção vulcânica, não sei quantos milhares de anos atrás aqui. E foi uma erupção vulcânica tão forte que mandou tanta fumaça para o ar que tampou o sol, e acho que 1 ano, 2 anos ou 3 anos, não sei, e quase que a vida toda foi extinta na Terra, porque sem raio solar aqui a gente não tem vida. E deu camada tão densa de fumaça da erupção vulcânica, isso aí vocês pesquisam na internet, eu não sei porque que eu não trouxe, o assunto é fim de mundo, quase foi o fim do mundo, e foi uma falha minha. E foi extinta, quase foi extinta a população da Terra em sua totalidade. Porque não crescia nada, a fuligem não, sei lá como é que é. É isso aí, a fuligem do vulcão ali deu uma camada tão grande que não crescia nada, não crescia alimento, não podia crescer nada. Estava sobre tudo, e o sol tampado, como é que vai ter vida, só fotossíntese, tudo isso aqui, nada. Então foi uma época terrível. Então o que eu quero dizer com isso? Fenômeno natural, sim, pode acabar com o mundo a qualquer momento.
Qualquer momento pode acabar com o mundo, fenômeno natural, né? Mas esse negócio de fulano tal, santinho, extraterrestre, espírito, o comportamento humano, faz favor, pô. Isso nem o boi dorme, o boi vai te dar um coice se você contar esses negócios pro boi. Fala, meu amigo, deixa eu ruminar aqui sozinho, vai contar essas histórias em outro canto. Entendeu? Então é isso. Bom, vamos lá. E vamos entrar no X da questão. Nada contra ninguém, nada contra absolutamente ninguém. Nós temos agora para o ano que vem mais um fim do mundo nossa, quantos fins do mundo, mais um. E vai ser agora para 2019. 2019, nós estamos em 2018, temos mais um ano e alguma coisa para a gente chegar lá. Fizeram recentemente um documentário e foi muito divulgado e está em moda aí, né? A data limite. Que Chico Xavier teria dado uma data limite, né? Ou seja, nessa data que ele determinou, que ele falou, o fim do mundo aconteceria. Ou acontecerá, né? Porque nós estamos em 2018, nesse calendário que eu disse agora há pouco, né? E vamos ver como é que é essa história direito? Porque quando não dá... Quando as profecias não dão certo, as pessoas falam que ou interpretaram mal, ou que foram enganadas por si próprios, por espíritos zombeteiros, vamos chamar do nome que quiser, mas é bacana isso aí, você assume, me enganei, aconteceu isso, eu disse tal data, não aconteceu, o que eu vou fazer? Eu fui na boa fé, eu avisei, eu acreditei, passei na boa fé, não aconteceu. Então essa história do Chico Xavier não é bem assim como estão falando, não. Não é como estão falando. Primeiro, que o Chico faleceu faz tempo, vocês sabem, né? E ele havia dito para 3 pessoas de confiança, deu palavra-chave que ele se comunicaria, e para eles saberem que era ele mesmo que estava se comunicando, essas palavras estariam ditas na canalização, na psicografia, sei lá o quê. Pelo que eu saiba, vai fazer 20 anos que o Chico morreu, eu não sei precisar, não sei quando é que ele faleceu. Não sei se eu tenho aqui nesse meu papelzinho aqui. Não está aqui. Só sei que até hoje eu não tenho. Você ouviu alguma notícia do Chico do plano de lá, do lado de lá? Se o canal está entupido, ou então não pôde falar, ou então não sei o que é. Mas tudo bem, isso não é a questão. Eu vou passar vou ler um texto aqui para a gente discutir sobre ele. Chico Xavier nos revela que em 2019 é a data que vai definir o futuro da Terra. No ano de 2019 é a data limite para o velho mundo ou o ano da grande abominação. Conforme revelou o médium Francisco Cândido Xavier aos amigos Marlene Nobre, que trabalhou com ele de 58 a 62, e Geraldo Lemos Neto, que além de amigo passou a editar seus livros. Ambos, em momentos diferentes, ouviram do próprio médium previsões sobre o futuro da humanidade. Essa conversa está registrada no livro Não Será em 2012. Foi feito um livro dizendo que o fim do mundo não seria em 2012, né? Recém-lançado, tá aí para quem quiser ler. E aqui diz: eu e Geraldinho, como autores, além de nos desincumbirmos de um dever de consciência, queremos contribuir, ainda que de forma muito modesta, para alertar os irmãos da Casa Planetária quanto à nossa responsabilidade individual e coletiva na manutenção da paz, ponto fundamental para que venhamos a herdar a Terra. Diz Marlene Nobre, que é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, e durante 23 anos entrevistou Chico para a Folha Espírita. A obra aborda acontecimentos do momento atual, quando o processo da transição da vida planetária atinge o seu ponto culminante. Não sei qual é o parâmetro para saber sobre o ponto culminante dessa transição planetária, eu não sei qual é a referência para se descobrir isso aqui. Onde está acontecendo essa transição? Qual é o dia da transição? Que referência você tem para você me dizer essa transição vai de quando até quando? Não sei. Ninguém nunca disse.
Mas tudo bem, vamos lá. Faltam apenas alguns anos para julho de 2019. Esse artigo é antigo. Então, quer dizer, julho de 2019. Se optarmos pela paz, olha só como a história já muda diferente. Se nós optarmos, a humanidade, se optarmos pela paz, vamos experimentar grandes avanços. Caso contrário, a Terra vai passar por momentos de muito sofrimento, declaram os autores. Então é isso, quer dizer, se o ser humano se comportar, se o ser humano for bonzinho, tudo isso aqui, tal, patati, patatá, 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 o ano que vem, julho de 2019, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o ser humano batalhou, porque o ser humano se esforçou, porque o ser humano fez isso, fez aquilo, e mais uma profecia que não aconteceu nada, não deu certo. Porque não é que não deu certo, é que foi dito que se o ser humano se esforçasse, daria certo. Passaríamos aí, sobreviveríamos. E parece o que vai acontecer, né? Você acha que o ser humano está se esforçando? Hein? Então vamos lá. Quando Geraldo Lemos ressalta que essas previsões foram reveladas por Chico a pouquíssimas pessoas. Chico disse isso aqui para pouquíssimas pessoas. A conversa entre ele e o médium aconteceu na sala de jantar na casa de Chico na madrugada de 1986, 30 anos atrás, 32 anos atrás. Ele me revelou as duas hipóteses que podem ocorrer no planeta Terra, conforme as escolhas feitas por seus habitantes até 2019. Então veja só. Chico disse sobre as escolhas. E aí você vê o que se divulga aqui, né? O que se divulga que a data limite é 2019, né? Para mais um fim de mundo. Confirma que o médico Chico Xavier disse aos amigos Marlene Nobre e Geraldo Lemos. Marlene trabalhou com médium, tal, e mesmo depois da mudança para São Paulo, visitava-o periodicamente até pouco antes da sua morte. Ela é editora da Folha Espírita. E aí ela disse, tem uma entrevista aqui que eu vou passar para vocês saberem como é que veio essa origem de toda essa história e todo esse celeuma que tem sido feito assim, sobre a nova data limite que é julho de 2019. Vamos ter que ficar nessa expectativa, entre aspas, até mais 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 5 meses. Como foi sua conveniência com Chico Xavier? Perguntam para essa Marlene Nobre aqui. Ele me deu certeza de que o céu existe. Foi isso aí. É muito bom conviver com um coração bondoso e humilde. O que mais lhe impressionou em Chico durante décadas de convivência? A generosidade e a abnegação em tudo que fazia, 2 características muito próprias do seu coração. Essas virtudes e mais o discernimento davam-lhe uma grande sabedoria nas palavras e atos, enfim, tudo que fazia. Muito bem, agora vamos entrar no X da questão. Aí a pergunta que foi feita, que ela fez para ele: o que efetivamente vai acontecer em 2019? Chico responde, né? Tudo vai depender da escolha que os homens e as mulheres fizerem. Sem guerra nuclear até lá, faremos a transição final com alguns transtornos, mas eles serão mínimos em relação ao imenso progresso que teremos. Na segunda hipótese, com guerra, passaremos por muito sofrimento coletivo e individual. Então, nós temos que torcer para a única possibilidade de ter uma guerra nuclear é a Coreia do Norte se indispor ainda com os Estados Unidos e com seus aliados e coisas assim. Fora isso, não tem condição de acontecer nada. Então essa transição final, segundo Chico, tudo vai depender da escolha que os homens e mulheres fizerem. Sem guerra nuclear até lá, faremos a transição final com alguns transtornos, mas eles serão mínimos em relação ao imenso progresso que teremos. Então, o que é essa transição final aqui? Se alguém quiser aqui vir no Vida Inteligente falar, com fundamentação, está convidado. Quero saber o que é essa transição final aqui. Quando vai ser essa transição final? E me dê subsídios, elementos, datas, tudo. Tem que ser assim. Chico falou que vai haver uma mudança no mapa do Brasil. Só se for... Não, deixa eu ficar quieto. Como isso acontecerá? Teremos de ceder terras e muito da nossa soberania. Porque irmãos nossos não mais terão onde morar. Isso no caso de escolhermos a segunda hipótese de termos uma guerra nuclear avassaladora antes de 2019, prazo dado por nosso mestre Jesus. Jesus é o novo profeta agora. Foi segundo o prazo, Jesus deu o prazo de 2019. Pô, é muito para minha cabeça, né? Muito para minha cabeça. Desculpem,
Pode falar o que quiser. Chico tinha esperanças para a humanidade? Perguntam para a entrevistada, para Marlene aqui. Ele sempre teve esperanças de que a melhor hipótese aconteceria e tinha certeza de que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ele continua trabalhando sem descanso no mundo espiritual. Contaremos sempre com a sua proteção e o seu amor. Isso diz ela, né? Tá. Então ela deve estar sabendo que o Chico está trabalhando, mas não sei como que ela está sabendo. Isso aí não foi compartilhado com ninguém. Vamos lá. O Geraldo Lemos, que é o outro que foi agraciado com essa profecia do Chico, diz o seguinte: o ano era 1986, momento difícil para o Brasil em função da crise econômica e da inflação. Geraldo Lemos estava na sala de jantar na casa de Chico Xavier quando ele revelou que havia acontecido uma reunião entre Cristo, vejam só, Chico revelou para o Geraldo Lemos Neto que tinha acontecido uma reunião entre Cristo e outras potências angélicas para definir o futuro da Terra. Quer dizer, teve um comitê, uma reunião, Cristo, mais um monte de angélicos, sei lá onde é que foi feita essa reunião, para definir o futuro da Terra. Beleza. Chico me disse que foi nos concedida uma moratória de 50 anos. Que vai terminar em julho de 2019. Nessa reunião, ficou decidida, vamos dar um tempo para a Terra, assim, até julho de 2019. Se até lá eles se transformarem, nós não fazemos nada. Se não, período em que os emissários celestes trabalhariam para que houvesse paz entre os povos e as nações. O médium teria dito a Geraldo Lemos que se chegarmos em paz até 2019, a Terra vai experimentar muitos avanços tecnológicos. Alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a pobreza e a fome, que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética, e os avanços da medicina e aparelhos vão permitir nosso contato com esferas desencarnadas, diz o escritor. Caso a humanidade opte pela guerra, as consequências serão desastrosas. A Terra reagirá com violência. O homem começaria a guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, cansada dos desmandos humanos. Seríamos confrontados com terremotos gigantescos, tsunamis, veríamos a explosão de vulcões há muito extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores com trágicos resultados para as zonas costeiras. As cinzas vulcânicas e as irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar inabitável todo o hemisfério norte, revelou Chico Xavier a Geraldo Lemos Neto. Esse trecho que eu li aqui para vocês está no site www.realidadespirita.com.br. Vou repetir e provavelmente vai aparecer aí embaixo. www.realidadespirita.com.br. Então, vocês veem o seguinte: disseram para o Chico Xavier que Jesus e mais os anjos fizeram uma reunião e deram uma moratória de 50 anos para a Terra, que vence em julho de 2019. Que nesse ínterim mandariam anjos para cá para poder mudar a cabeça dos homens e fazer com que a gente pudesse chegar são e salvo até lá, sem guerra, sem nada. E se a gente chegar até julho de 2019 sem guerra e sem nada, nós teremos um avanço tecnológico fabuloso, cura de doenças, máquinas que farão contato com outras dimensões, e assim vai. Então, meus queridos telespectadores, o que você acha? O que você acha dessa profecia? O que você acha dessa reunião que teve não sei aonde, entre Jesus, os anjos e não sei o quê? O que você acha que vai acontecer em julho de 2019? Vamos ter guerra nuclear? Nós vamos ser pacíficos? Como será essa transição? Você acredita que nós vamos ter fim de mundo? Ou você acredita que o fim do mundo nós estamos vivendo hoje aqui? O que você quer para você? Por que eu pergunto o que você quer para você? Porque qualquer reforma, qualquer mudança, você já ouviu falar milhões, trilhões de vezes que começa por nós próprios, né? Então, o que eu quero já é o início.
Já é o primeiro passo de uma grande caminhada. Uma grande caminhada sempre começa impreterivelmente pelo primeiro passo. Então o primeiro passo quem são? Somos nós. Se eu quero mudar o mundo, eu começo a mudar o meu mundo. Porque eu faço parte do mundo, eu tenho que começar. Eu quero ajudar, então eu tenho que estar bem. Eu sou o reflexo do meu interior. Eu expresso o que está aqui dentro, então eu tenho que estar bem. O meu mundo tem que estar bem. Eu não posso estar no fim do mundo, porque senão eu vou divulgar o fim do mundo, como acontece com muita gente aí divulgando o fim do mundo, porque o mundo delas está confuso, está no fim. Né? Então essas pessoas não contribuem em nada para o planeta, não contribuem em nada para a missão, não contribuem em nada sequer para aquilo que acreditam. Né? São falsos, são hipócritas, porque falam uma coisa e agem de outra forma. Então é isso. Eu quero um mundo bom. Eu batalho para resolver o meu mundo aqui, né? Que está confuso, está em conflito o meu mundo aqui. Está em conflito. Eu não fico satisfeito em olhando tudo isso aqui. E se eu não fico satisfeito é porque eu não estou satisfeito internamente. Senão eu entenderia todo esse processo, como a gente filosofa aqui, um patati patatá. Então estou tentando resolver o meu mundo. E mesmo assim, tento contribuir para resolver o mundo dos demais, né? Cada um à sua maneira, cada um no seu ponto de vista, cada um no seu nível de consciência, cada um no seu entendimento. Então é isso. Eu acho só acho que nós temos que ser otimistas. Nós não podemos entregar os pontos, nós não podemos esmorecer, nós temos que ir em frente, nós temos que olhar para o sol com alegria, nós temos que agradecer que nós enxergamos, que nós respiramos, que nós podemos mudar. Se não podemos mudar o mundo, vamos começar a mudar a nós próprios. Se nós nos mudarmos, vamos automaticamente reverberando isso e vai mudar o mundo todo, né? Então é isso. Eu acho que não sei se foi um programa agradável para a maioria, né? Porque a gente fala de uma maneira que parece que a gente está criticando. Não estamos criticando, não. Só chamando para consciência. Que tem algumas coisas que não dá para engolir. Tem algumas coisas que não dá para acreditar. Tem algumas coisas que são fantasiosas demais. Então a gente tem que dar uma chacoalhada, porque mesmo com a raiva, na raiva, talvez na raiva ela dê um Évrika, como dizia Arquimedes, né? Um eureka. Fala, puxa vida, esse grego bocudo, ele tinha razão naquilo que ele falou. Vou pensar, pelo menos eu vou pensar a respeito. Então é isso. Gente, um belo mundo para todos nós. Fraterno abraço e um feliz sempre.